É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre redação agora rapidinho, né? A gente sabe que redação é um grande problema para a maioria dos brasileiros, afinal de contas, organizar ideias dentro de um parágrafo, dentro de um texto, é uma coisa muito complexa para muita gente mesmo. Bem, então o que a gente precisa saber logo de cara, né? São algumas teorias assim super básicas mesmo. Você não pode escrever uma redação sem ter noção dessas teorias, né? Então, basicamente, vamos lá. Falar aí, introdução. Né? O que a banca espera da sua introdução? Tá, toda introdução tem que ter um ponto de vista, né? Esse ponto de vista aí é a sua opinião, normalmente, sobre o tema. Né? A banca apresenta um tema para você e você tem que ter um ponto de vista sobre esse tema. Tá? Então, basicamente, você tem lá, a gente chama também isso aí de tópico frasal. Né? Então, tópico frasal, normalmente a gente chama isso, tá? Alguns professores chamam de tópico frasal ou tese, tá? Então vamos ter aí o que você achar mais interessante. Ponto de vista, tese, tópico frasal, tá? Então é normalmente o primeiro período do seu parágrafo introdutório, mas não obrigatoriamente ele deva aparecer no início do parágrafo introdutório. Ele pode aparecer no final também, então fica aí a seu critério como você vai organizar isso. Bem, obrigatoriamente você tem que ter na introdução, ponto de vista, né? E tem que ter apresentação de ideias. Essas ideias que estão aí na sua introdução, elas serão argumentadas no decorrer dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Lembrando que desenvolvimento é argumentação. Então, você tem que se preocupar com a argumentação. Na verdade, a banca ela vai focar principalmente na sua argumentação. É claro, toda a estrutura do texto é importante, mas a argumentação é o foco principal, né, da construção de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o que você não pode se esquecer é que na sua introdução, no seu parágrafo introdutório, você tem que ter o seu ponto de vista sobre o tema e tem que ter ideias, tá? Eu coloquei no plural porque você vai escrever aí essas ideias, podem ser duas ideias, quanto podem ser três ideias, tá? Só não pode ser uma, não pode nem ser quatro ideias também não. Então, mínimo duas ideias, máximo três ideias. Claro que se você colocar duas ideias no parágrafo introdutório, você vai ter dois parágrafos de desenvolvimento, cada um parágrafo de desenvolvimento argumentando uma dessas ideias. Se acaso você colocar três ideias no parágrafo introdutório, você vai ter três parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo argumentando uma dessas ideias colocadas aqui na introdução. Nosso foco hoje não é introdução, não. A gente vai falar sobre desenvolvimento, ok? Como é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Tá? Então, é sempre argumentativo. Tá? Não tem como você pensar um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo sem argumentação. E a argumentação ela tem uma teoria que é tradicional, é clássica. Né? Na antiguidade grega já tinha já a dialética, né, sendo estruturada para desenvolver argumentações e tal. E a estrutura argumentativa ela se pauta na seguinte questão: você vai ter afirmação, né, o primeiro período aí do seu parágrafo, principalmente se for um parágrafo dedutivo, ok? Vai falar já já sobre isso. Na sequência, você tem o embasamento, que é uma comprovação, tá? Para isso que você colocou na afirmação. Né? Essa comprovação ela pode ser, né, uma extensão, a gente chama da extensão ou oposição. Tá? Você tem uma extensão ou uma oposição aí em relação à afirmação que você colocou anteriormente. Tá? E fecha o parágrafo com a conclusão. Você pode até falar, poxa, eu tenho que ter um parágrafo, um período conclusivo no meu parágrafo argumentativo? Sim, você tem que ter, tá? Todo parágrafo argumentativo tem que apresentar uma conclusão, ok? Tudo bem, depois a gente volta, tá? Só para lembrar, o nosso foco hoje é desenvolvimento. Depois a gente volta aqui. E a estrutura do parágrafo conclusivo é básica também, é retomada, né, das ideias do texto. Você pode retomar o ponto de vista ou pode retomar a ideia do texto, ok? E uma possibilidade de proposta de intervenção. Todas as bancas, a gente vai entender que essa proposta de intervenção é uma possibilidade, tá? Porém, para quem faz a prova do Enem, né, o Enem, essa proposta de intervenção é uma obrigação, tá? Então, você pode pensar na proposta de intervenção como uma obrigação para o Enem. Para o UERJ, para o TRT, para qualquer outro tipo de banca, você vai entender que se trata, na verdade, tá, de uma possibilidade. É interessante colocar propostas de intervenção, às vezes, algumas redações, alguns temas de redação pedem isso, tá? Então, já pensando nisso, você já pode
trabalhar com essa questão ainda, tá legal? Então tudo bem, deixa eu só apagar isso daqui rapidinho. Ah, tudo bem. Ok, então vamos lá. Vou comentar agora com vocês aí esse parágrafo, tá? Esse parágrafo aqui é de uma aluna de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, tá? Em 2012 ela fez aí o terceiro ano preparatório para vestibular e o nome dela é Gabriela Leone, tá? Para mim foi muito legal trabalhar com essa turma porque a turma teve uma grande evolução e esse é um exemplo de evolução que nós tivemos, tá? Então eu peguei o parágrafo de uma aluna da Gabriela Leone, tá? Para colocar aí para a gente ter uma noção de como é aquela estrutura de desenvolvimento, tá? Então a gente não pode esquecer que o desenvolvimento ele é argumentativo, argumentativo. E a argumentação, como eu falei, ela tem uma estrutura. A estrutura do parágrafo argumentativo é a seguinte: a gente vai pautar agora, vai organizar direitinho, que é o seguinte, vamos lá. Então, considerando a formação ética e moral da juventude, a desestruturação da família é a principal responsável pela não solidificação das virtudes e valores necessários. Então, você tem a formação ética, tá? Formação ética e moral da juventude. Estamos falando de jovens, tá? E a ideia dela, nesse parágrafo argumentativo, é exatamente atrelada a essa formação ética e moral da juventude, tá? A causa disso é a desestruturação da família, tá? Que a família, né, essa desestruturação é o principal responsável da não solidificação de virtudes e valores necessários para a construção de caráter de qualquer jovem, tá? Isso daqui a gente vai chamar de afirmação, tá? Então a argumentação, ela tem como estrutura a afirmação, ela afirmou, e agora você tem aí o embasamento, que a gente vai falar agora, tá? O embasamento é uma extensão ou uma oposição do que foi dito na afirmação. Então vem assim: a inserção da mulher no mercado de trabalho, em união à já histórica posição masculina como principal fonte de renda familiar, faz com que a presença na educação dos filhos seja minimizada. Então, isso que a Gabriela Leone colocou aqui, a gente vai chamar de embasamento, né? Por que embasamento? Porque, na verdade, isso daqui comprova o que foi dito no período de cima, tá? Então, a gente chama isso daqui de embasamento. Tá? É um embasamento por extensão, está comprovando o que foi dito na afirmação, tá? Isso aqui você tem que fazer no seu parágrafo argumentativo também, tá? Tem que ser assim, essa é uma estrutura que a banca espera, inclusive, que você escreva. O professor que vai corrigir a sua redação lá na banca, na hora que ele pegar a sua redação, ele vai procurar exatamente esse tipo de estrutura e ele tem que encontrar, ainda mais agora que você sabe como se faz. Tá? Ok. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? Então, essa é uma das causas para ter que tem como consequência a ausência dos pais. O pai já era ausente, agora a mãe também passa a ser ausente e você tem uma problemática na construção do caráter, né, do jovem. E é mais ou menos a conclusão que ela chega. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de conclusão. A conclusão do parágrafo, tá? Então, essa é a estrutura argumentativa, que você tem a conclusão, tá? E a conclusão é o resultado do raciocínio que você chegou, tá? Na relação entre isso que foi colocado aqui e isso que foi colocado aqui. A conclusão é o resultado de tudo isso. A que conclusão se chega? Bem, sendo assim, sempre aí, ó, conectivo conclusivo, você vai usar sempre o conectivo conclusivo. Sendo assim, os pais deixam de ser referência, né? Então você tem aí famílias dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, até os anos 80 você tem isso, a presença da mãe, né, preocupada, muito preocupada na construção da identidade do filho, e a presença do pai também, isso vem sendo minimizado, tá? Então a conclusão que se chega na relação entre esse parágrafo e esse parágrafo é a seguinte: sendo assim, os pais deixam de ser referência para os filhos, ok? Para os seus filhos, e fica a cargo unicamente da escola. Então a escola é a única que está preocupada aí com a educação plena esses jovens que ela colocou lá em cima. Só para fechar a coesão, então essa palavra jovens aqui fecha a coesão com
que foi colocado lá em cima e organiza o parágrafo direitinho, tá? Então, a escola é a principal preocupada hoje em dia, a gente sabe que é por ideologia, é claro, né? Existe muita coisa de capitalismo em cima disso, né? A escola está muito preocupada, na verdade, com a mensalidade que vai ser paga, com a aprovação no Enem, todas essas coisas, né? Então, tudo bem. Esse é o parágrafo argumentativo aí da Gabriela Leone, tá? Vamos para um outro parágrafo argumentativo agora, que é o parágrafo argumentativo também do aluno dessa mesma turma, que é o aluno Matheus Cerdeira, de Jacarepaguá. Tá? A gente vai seguir a mesma estrutura, tá? Então, olha só, prestando atenção aqui. O Rio de Janeiro vive uma ótima experiência com o trabalho voluntário. Essa é a afirmação do Matheus Cerdeira. Ok? Ele vai ter que comprovar isso com o embasamento. Então, na argumentação, você tem afirmação, afirmação, ok? Essa afirmação, como eu já falei, ok? Você não pode se esquecer, ela precisa ser comprovada, tá? Deve ser comprovada com um embasamento ou ser oposta, né? Você pode trabalhar com oposição também. E ele vem trabalhando assim com esse embasamento. ONGs da cidade usam redes sociais. Redes sociais é o foco, na verdade, de debate, de raciocínio ultimamente, para estabelecer uma conexão mais rápida entre o necessitado e aquele disposto a ajudar, quem quer ajudar, tá? Então, tá legal. Isso aqui comprova o que está dizendo lá em cima, tá? Mas o Matheus Cerdeira, ele percebeu que o parágrafo fica muito curto, ele continuou trabalhando a mesma temática, né? Então isso aqui ainda é um embasamento para a afirmação lá de cima. E ele continua, agora explicando, na verdade, né? A proposta é revolucionária, tendo em vista que o meio digital otimiza a ligação entre as pessoas e então o socorro chega mais rápido. Isso tudo que o Cerdeira usou aqui, tá? É uma comprovação, é um embasamento para isso que está aqui em cima. Então, o Rio de Janeiro vive uma ótima experiência com o trabalho voluntário. Por que uma ótima experiência? Porque você tem ONGs, você tem pessoas preocupadas, tá? Estabelecer então, tá, pessoas que estão dispostas a ajudar, e você tem o meio digital, que é a tecnologia. Então, justamente por isso, o Rio de Janeiro, unindo esses três tópicos, você tem aí a comprovação para isso que foi dito aí em cima. Então, esse que está circulado em amarelo, a gente tem o embasamento, ok? O embasamento, tá? Então, lembrando, essa estrutura argumentativa, você não pode fugir, não tem como fugir disso, tá? Deve trabalhar o seu parágrafo argumentativo dessa maneira: afirmação, embasamento e depois a conclusão que a gente vai falar agora, tá? Então, a que conclusão se chega do resultado do raciocínio entre essa ideia e essa? Então, você relacionou afirmação e embasamento e chega a ser uma conclusão. Que conclusão é essa? Novamente, você tem aqui o conectivo conclusivo, sempre, tá? Então, logo, assim, dessa forma, portanto, tá? São os mais usados, você pode usar também. Logo, percebe-se que o computador, olha só, coesão aí, tá? Trabalhando a ideia de coesão, meio digital, que o computador pode ser usado como ferramenta de auxílio entre os povos, tá? Então, se tem pessoa que está querendo ajudar e tem pessoa que está precisando de ajuda, e nós temos hoje em dia uma ferramenta muito boa, que é a tecnologia, então a conclusão que se chega é que, se for utilizado, vai ser muito positivo para todos os povos, tá? Para todas as pessoas. Se a tecnologia for utilizada de maneira adequada, tá? Isso vai ter uma consequência muito positiva. E aqui nós temos a conclusão. Tá? Então, na verdade, a argumentação, ela é um composto, tá, de tudo isso daqui. A argumentação. A ideia é fazer com que o professor da banca que esteja corrigindo a sua redação concorde com você. E é óbvio que uma ideia boa como essa que foi apresentada aqui, tanto num parágrafo quanto no outro, né, pode trazer aí pra gente de repente até algumas boas ideias, né? Então é isso aí. Fica a sugestão aí para você entrar lá no blog, portal.profjorge.com.br. Existem alguns temas lá, você pode baixar e escrever uma redação e pode mandar pra gente também que a gente corrige aí, ok? Então é isso daí. Até a próxima aula. Beijos a todos.